Bom dia, bom dia. O trem bom, só é tomar um belo café falando de futebol. Ainda mais um cafezinho Dom Pedro. Vocês aceitam? E vamos começar o dia agradecendo, gratidão a Deus pela nossa saúde, pelo dia de hoje que está maravilhoso. E vamos lá. Hoje, a convidada que está comigo presente é a Alice Pocahontas, a multicampeã de jiu-jitsu, uma atletinha sensacional. Hoje nós vamos conversar bastante, não só sobre jiu-jitsu. Nós vamos falar pouco sobre o jiu-jitsu, mas é importante que é a carreira dela, mas nós vamos falar também de futebol. Vamos conhecer o lado da Alice do futebol, o time para que ela torce. Hoje ela está com a camisa da seleção brasileira e vamos saber se ela toma um cafezinho. E aí, Alice, você toma um cafezinho? Me conta. Ó, eu tomo, bem de vez em quando, mas eu tomo. Ah, então, e o que você mais gosta, assim, de beber, de tomar? Me conta. Água com gás Água com gás, você curte? Um suquinho também? também. Então, água com gás, sucos, diversos tipos de bebidas vocês encontram na Adega 43, que fica localizada na região do Barreiro. Atende toda Belo Horizonte, beleza? E vamos lá, vamos continuar dando sequência nesse papo bacana com essa garotinha. Alice, você que é uma jiu-jiteira, falei certinho? Falou. Uma jiu-jiteira multicampeã, conta pra gente, qual que é a sua relação com o futebol? Então, o meu pai, ele já foi jogador de futebol e eu também já fiz futebol, eu já treinei futebol, então eu tenho uma relação bem próxima com o futebol. Legal. Você já chegou a jogar futebol, praticar futebol? Já joguei, era bem ruim, É. mas eu já treinei bastante tempo, já joguei jogo. Nós sabemos que seu pai, inclusive, ele foi um atleta de futebol, né? Ele jogou futebol por muitos anos, e ele tem hoje um projeto, ele tem a escola de futebol hoje, que ele trabalha com ela. Você já chegou a participar da escola de futebol do seu pai, junto com ele te dando ensinamentos? Já. Já? E como que foi essa experiência? Foi uma experiência bem legal, mas realmente era bem ruim. É. E aí ele, com certeza, pelo que eu conheço do seu pai, ele deve ter te incentivado um pouquinho, né, lá atrás, quando você era mais jovem, a ingressar no futebol. E aí acabou que, como você mesmo disse, que você não tinha, né, tanta desenvoltura assim com o futebol, e você acabou sendo direcionada, de certa forma, para o jiu-jitsu, e hoje tem essa carreira maravilhosa. Me conta essa transição sua, que você acabou não ficando no futebol e indo para o jiu-jitsu. O que aconteceu? Foi incentivo do seu pai também? Por que você buscou o jiu-jitsu? Na verdade, eu fazia os dois ao mesmo tempo. Mas o jiu-jitsu eu comecei porque eu batia nos meus colegas na escola. Aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu e acabava que eu conciliava com o futebol. Você na escola já tinha um comportamento assim não tão adequado, Sim. né? Mas assim, as crianças elas estão em formação e cada um tem o seu jeito, enfim. E acabou que os seus pais, seus pais eram muito chamados na escola por indisciplina? Toda semana. Toda semana? Toda semana. E aí, o seu pai, a sua mãe, quem que decidiu, então, vamos levar a Alice para o jiu-jitsu, para ela... o jiu-jitsu, que é uma modalidade individual, é uma modalidade que tem muitos valores incutidos, né? Como respeito, educação, enfim. Quem que recomendou aos seus pais, olha, o jiu-jitsu vai ser interessante para a Alice aprender sobre valores, ter mais disciplina, não ficar brigando mais na escola? Quem te direcionou? Me conta. Foi um amigo do meu pai. Ele falou, um dia meu pai estava me levando embora pra casa, aí meu pai estava comentando com ele que eu estava dando muito trabalho na escola, e aí esse amigo do meu pai falou para ele me colocar numa artes marciais, só que até então a gente não conhecia o jiu-jitsu. Aí a gente descobriu que tinha o jiu-jitsu, e aí eles me colocaram no jiu-jitsu. E aí alavancou, né? No início, o cunho, a ideia era de
buscar esses valores através do Sim. jiu-jitsu, né? Através A disciplina, a educação, né? E aí a sua carreira, como que você deu esse upzinho na carreira, né? Saindo ali da ideia do jiu-jitsu somente voltado para a disciplina, para os valores, mas para o nível competitivo. Como que isso aconteceu? Foi um processo natural? Foi um processo natural, porque eu fui, né, na minha primeira competição e eu me saí bem. E aí a gente foi indo na próxima, e aí me virou o que é hoje. Foi um processo natural. Foi. As coisas geralmente, elas acontecem na vida das pessoas naturalmente, né? E com você, então, não foi diferente. Mas hoje, nosso papo vai ser mais voltado para o futebol. E eu estou vendo que a Alice, ela está vestida, vocês estão vendo que ela está trajada com a camisa da seleção brasileira. E aí, conta para nós, como está para você a sua expectativa em relação a essa Copa do Mundo? Você vai torcer para o Brasil? Torcer é uma coisa, e acreditar que o Brasil vai chegar numa final, possa ser campeão, é outra um pouquinho diferente. Me conta como você está vendo essa seleção. Eu vou torcer, mas eu acredito que não vai ganhar, não vai chegar ali nem na semifinal. Você acha que não vai ganhar? Por Acho qual que não. motivo? O que você entende assim? Por que você acha que a seleção não tem capacidade, não vai chegar numa final de Copa do Mundo, não possa ser campeã do mundo? O time tá bem ruim. O time tá fraco? Tá. Na sua concepção? Acho que sim. Faltou chamar bastante gente aí. E quem que você gostaria de ver na seleção brasileira? Já que você está falando que o time da seleção, para você, na sua opinião, é um time não tão competitivo, um time de um nível mais baixo. E quem que você levaria, então, para esse time melhorar na seleção brasileira? O Neymar. Eu acho que tinha que entrar para a seleção brasileira por já ter uma experiência, já ter participado de outras Copas, e o Caio Jorge. O Caio Jorge? Uhum. E por quê? Por que o Caio Jorge? Na minha visão, porque ele faz muito gol e ele joga bem também. O Caio faz muitos gols. O Caio faz muitos gols pelo Cruzeiro. Você está mencionando o Cruzeiro e você é cruzeirense? Sou cruzeirense. Imaginei. E por que o Cruzeiro? Em relação aos clubes, né, você torce para o Cruzeiro, por que o Cruzeiro? Como que você iniciou assim na sua evolução como criança, iniciou essa paixão, essa torcida assim pelo Cruzeiro? Conta para mim. Eu sempre fui incentivada a ser cruzeirense, e o meu pai, ele é cruzeirense. E aí, eu sempre fui incentivada, mas tipo, eu nunca fui obrigada a torcer pro Cruzeiro. Mas acabou que quando eu cresci, eu peguei uma paixão ali pelo Cruzeiro e tal. E aí você gosta do Caio Jorge? Gosto do Caio Jorge. Quem mais no Cruzeiro que te chama a atenção como jogador? É meio difícil, né? Deixa eu pensar. Matheus Pereira, não. Matheus Pereira, não? Não. Lucas Romero? Não muito. Não, é mais o Caio Jorge que me chama mais atenção. Se for, tipo, pra eu definir o Cruzeiro em um jogador, seria o Caio Jorge. Porque ele faz os gols. Porque ele faz os gols, ele decide. Mas não é porque eu tô falando que ele vai pra Copa que ele vai jogar bem na Copa, entendeu? Sim. Porque são diferentes ambientes e tal. Ele pode ficar nervoso, não jogar bem. Pode sentir o peso da camisa. Pois é. Né? Mesmo sendo profissionais, indo pra seleção, um atleta ele pode sim sentir o peso da camisa. Bacana. E vamos lá. Vamos dar sequência também aqui em relação à sua escolha no esporte. Você escolheu o jiu-jitsu, você já explicou o motivo, né? E o que você entende, assim, quais as diferenças, o que você enxerga assim, entre o futebol e o jiu-jitsu? O que você vê assim, de diferente entre uma modalidade e a outra? Bom, o futebol é um esporte coletivo, onde um grupo trabalha em conjunto, e o jiu-jitsu ele é um esporte individual. Você é você e você vai depender de você. Já no futebol, não, você depende de outras pessoas para fazer um gol, fazer uma marcação ali. E também tem os valores, né, que às vezes o futebol não tem, que é o respeito, a educação, que o futebol acaba perdendo ali um pouco, por causa da torcida e tal. Isso que você falou agora é muito importante. Nós acabamos de ver recentemente agora os episódios negativos, né, péssimos exemplos
a confusão que deu no Cruzeiro e Atlético aqui, né, que é o que você está falando, às vezes eles se perdem um pouco, e aí falta essa empatia, falta esse respeito, essa educação, né, isso precisa ser realmente muito trabalhado nas bases dos clubes, esses valores serem incutidos na formação dos atletas. No jiu-jitsu, como a Alice bem disse, que é um esporte individual, é um esporte que preza muito por esses valores, educação, respeito. Estou batendo muito nesse foco, né? Porque realmente vocês estão vendo, ela mesma é um exemplo disso, que ela vinha de um processo na infância, onde ela se perdia um pouquinho na escola, sendo mais agressiva, e o esporte, né, incutiu, ela aprendeu no esporte, ela conheceu esses valores, né, dentro do esporte, e aí ela teve essa evolução na vida dela. Olha que bacana. Então, o jiu-jitsu, ela explicou muito bem, o esporte individual, o futebol coletivo, até mesmo isso que você falou em relação ao Caio Jorge. Às vezes ele no Cruzeiro ele tem um rendimento muito bom, mas quando ele vai para a seleção brasileira, o grupo, por ser um grupo diferente, né, não se conhecerem, porque a seleção vira e mexe, troca de jogadores, convocações, nós mesmos vimos nas últimas convocações novos nomes, né, indo para a seleção. Então, assim, fica difícil ter esse entrosamento, eles se conhecerem. Já no Cruzeiro, o grupo do ano passado para esse ano, né, o esqueleto ele foi mantido, então o Caio tem mais chance, né, com esse entrosamento entre ele e Matheus Pereira, dele render melhor. Foi isso que ela bem disse. E vamos lá. Você que tem uma carreira muito bonita no jiu-jitsu, conta pra gente que a turma não sabe. No futebol, nós temos os bastidores. Né? No programa anterior eu falei com o convidado, a gente falou muito sobre os bastidores, como é que funciona. E agora nós vamos conhecer também um pouquinho dos bastidores do jiu-jitsu. Como que é uma rotina de um atleta do jiu-jitsu? Né? Como que você se comporta durante uma semana de uma competição alvo, uma competição muito importante? Agora ela está se preparando, ela vai para uma competição internacional importantíssima, que é o Europeu Kids na Irlanda. E como que é essa preparação, por exemplo, vamos pegar esse europeu que você vai disputar, como que é essa preparação sua nos meses prévios dessa competição, na semana da competição, como que é essa preparação sua, no dia da competição, como que você se prepara? Conta aí para a turma entender um pouquinho. Então, eu tenho que fazer controle de peso. Geralmente, quando está mais perto, eu costumo, né, aumentar meus treinos, fazer ajustes no meu jogo, estratégias para que eu possa me sair bem nas lutas. E é isso, eu aumento o treino, eu faço alimentação regradinha e faço as minhas estratégias para dar meu melhor no campeonato. Então vamos lá. A sua alimentação, principalmente no período pré-competição importante, você já ajusta ela melhor, né? Faz um ajuste fino nessa alimentação, porque você tem que bater um peso. Se não bater esse peso, você não pode competir, você acaba não lutando, né? Sim. Então, e já teve alguma situação em algum momento na sua carreira que você foi para alguma luta e aí teve um deslizezinho seu e aí você acabou não competindo porque não conseguiu bater o peso? Não. Não? Então, sempre baixa o peso. Parabéns. De certa forma, então, você tem, como você disse, você tem suas estratégias, tem a dieta e você tem a disciplina, né? Os valores. Um dos valores que é a disciplina. E em relação também à hidratação, você hidrata bem antes da competição? Como é que funciona isso? Sim, eu hidrato muito bem antes da competição, para não ter nenhum risco ali de dar algum bem por causa da hidratação. Em alguns momentos também, acredito eu, que você falou das estratégias, às vezes você precisa, bem próximo da competição ali, para bater um peso, às vezes você precisa diminuir um pouquinho tanto a ingesta, né, calórica, os alimentos, mas também, né, não tomar tanta água, tanto líquido, para poder bater o peso. Isso. E aí logo que você bate o peso, você já faz a hiperidratação, Sim. já se hidrata bem, já faz a ingesta ideal para poder competir, né? Competir no alto nível, senão você não consegue ter um bom rendimento, não é isso? Isso aí. Bacana demais. Uma outra coisa em relação aos bastidores. No dia da luta, assim, como que você faz?
Você fica mais no seu canto? Você gosta de ouvir alguma música? Você fica só concentrado? No que você pensa? Como que você age nesse momento? Conta para nós. Eu tento telegrafar, eu tento tipo, imaginar o que eu vou fazer na luta, eu meio que imagino eu lutando. Se a menina fazer isso, eu vou fazer isso. Tipo, um antijogo, eu fico imaginando bastante. Não só isso, mas na semana inteira. O que eu vou fazer, baseado na estratégia da menina, que a gente a sua estuda. Oponente? A gente estuda ela e eu vou baseando ali no que eu quero fazer e no jogo ali. Entendi. Então, você, além de estudar a sua oponente, você fica mentalizando, um trabalho mental, né, para você prever já o que possa acontecer, né, durante a luta. Isso é muito interessante. Os atletas de alto nível, né, que performam, eles têm toda essa assessoria, e isso é muito importante. Você estudar o oponente, você mentalizar suas ações. No futebol também é da mesma forma. Os atletas, eles, quando vão para os jogos, eles estão nos hotéis, eles estão na concentração, eles vão para os jogos nos ônibus, eles também mentalizam. O atleta que bate o pênalti, o batedor oficial da equipe, ou às vezes tem 1, 2 ou 3 cobradores de penais, por exemplo, ou até os cobradores de falta, por exemplo, no Cruzeiro, que o Matheus Pereira é o cobrador de falta, é o chamado número 1, né? A cobrança inicialmente é do Matheus Pereira. Às vezes ele reveza com o William, enfim, mas ele é o cobrador oficial de faltas. Então ele, no ônibus, ele mentaliza, né, tendo uma falta próxima da área, como que ele vai bater, como que ele vai cobrar, qual vai ser a forma. Os atletas que cobram os penais também, o Caio Jorge já vai mentalizando hoje como vai ser, como serão as suas ações. Isso é muito trabalhado. A psicologia, né, o mental do atleta é muito bem trabalhado hoje em dia. Não tem mais espaço no esporte para o atleta que não investe, para o atleta que não tem essa assessoria, tanto de psicologia, de nutricionista, do seu preparador físico, do fisioterapeuta. Isso é de suma importância no esporte. E a Alice hoje, ela tem toda essa equipe, esse staff que trabalha com ela muito bem hoje. Bacana, muito bom saber disso, Alice. E conta pra gente também o seguinte, nessas competições, seus pais, eles estão presentes, sua mãe? Geralmente quem me acompanha mais é meu pai. Seu pai. E uma coisa muito importante, às vezes a gente vê também na formação no futebol, os clubes hoje em dia, inclusive, eles estão restringindo a presença dos pais em certos jogos. Hoje, quando tem jogos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, na Toca da Raposa, no CT do Atlético, no CT do América, por exemplo, eles estão fazendo de portões fechados, principalmente para as crianças. Porque a turma tem uma certa dificuldade, né, com essas relações, por exemplo, da educação, de entender que o esporte ele requer de um certo comportamento dos pais fora de campo, dos pais fora do tatame. Os pais, eles podem sim torcer pelos seus filhos, mas o que nós temos visto, e o que os dirigentes, e o que os gestores dos clubes, os gestores, a turma também do jiu-jitsu, o que a gente tem visto é que às vezes os pais se perdem um pouco, né, nesse comportamento. Então, assim, conta pra gente, como é que é o comportamento do seu pai? Agora eu vou te jogar numa cilada, hein? Como é que é o comportamento do seu pai, da sua mãe, quando ela vai assistir? Eles somente torcem, eles sabem se conter, depois seu pai conversa com você, te dá os feedbacks sobre o que você pode, né, as críticas construtivas, o que você pode melhorar. Como é que é isso? Me conta. Como eu falei, quem me acompanha nas pessoas é meu pai, e eu sempre luto, e às vezes eu pergunto, meu pai ele não me xinga, e eu acho isso muito importante. Porque se você xingar um atleta, acaba que meio que você desvaloriza ele, o trabalho que ele fez, você não sabe como que ele estava no dia. Então eu não acho certo você xingar um atleta por algum erro. Eu acho bom você fazer críticas construtivas, igual meu pai faz, esses feedbacks, e ele nunca me fala no campeonato, ele sempre me fala depois, a gente ir embora, ou então, muito tempo depois, ele sempre fala, você vacilou nisso, eu acho que dá pra gente melhorar. Ele não me xinga. Isso é muito importante, muito bacana. Acredito que também pelo seu pai trabalhar com esporte, trabalhar com futebol, então ele já tem esse comportamento. Nós que somos profissionais, professores, nós temos que ter esse comportamento e nós precisamos passar essa mensagem principalmente para os pais. Hoje, quem está acompanhando o Café com Fute,
está aprendendo um pouquinho sobre isso. Se você é um pai de um atleta, seja ele de qualquer modalidade, você precisa ter um comportamento adequado, até porque você é o espelho para o seu filho. Então, se o seu comportamento fora de campo, fora de quadra, nas arquibancadas assistindo uma luta no tatame, seja em qualquer esporte, se o seu comportamento é um comportamento adequado, se você sabe respeitar a luta, o oponente do seu filho, né, os atletas do futebol, os coleguinhas do futebol, se você sabe respeitar os outros pais que estão do lado também, né, assistindo aquela modalidade, você está dando um baita exemplo para o seu filho. Se você tem um comportamento inadequado, você vai passar também esse péssimo comportamento para o seu filho. Então eu fico muito feliz de saber que os pais da Alice têm esse comportamento, né, e que transmitem esses valores também para a Alice, né. Alice, eu conheço a família, eu sei que eles são pessoas cristãs, pessoas do bem, pessoas que têm Deus na frente. A Alice também é uma pessoa que tem Deus na frente. Conta para nós um pouquinho sua relação com Deus, sua fé. Conta para a turma que está assistindo. Então, a gente é um pouco desligado da igreja, meu irmão é pequeno, mas eu gosto sempre de orar antes das minhas lutas e também todo dia antes de dormir. Legal. Você sabe que, interessante você ter falado isso, cara, o nosso encontro com Deus não necessariamente precisa ser na igreja. Deus, ele mostrou na palavra, ele deixou essa mensagem pra gente, né, na Bíblia, que a igreja de Deus, a igreja é isso, a igreja somos nós, a igreja é a presença dele. Não o material, não a questão material, que é a simbologia da igreja. Você não necessariamente precisa ir à igreja para você ter essa relação que você tem com Deus. Olha que legal. A Alice falou, ela ora, né, antes da luta, ela agradece no pós-luta, né, ela é grata a Deus, tem a gratidão, dá glórias a Deus, né. A gente via muito no Cruzeiro o Fábio, ele sempre glorificando a Deus, colocando Deus onde ele tem que estar, né. Nós estamos agora vivendo, né, essa semana, ontem foi a crucificação de Cristo, né, agora vem a ressurreição. Então, assim, nós estamos vivendo esse momento de estar mais próximo, né, de colocar Deus dentro do nosso coração. E a Alice, ela tem isso, a família dela, eles têm Deus presente o tempo todo, conheço bem a família, e é importante vocês terem Deus na frente, tá bom? Agora, nós vamos dar sequência, e a Alice vai contar pra gente um pouquinho também, né, de um projeto dela, que também tem as mãos de Deus, que quando a gente trabalha com as crianças, quando a gente busca fazer o melhor para as crianças, quando a gente traça, né, e desenvolve projetos que tem esse cunho, né, que tem esse direcionamento para as crianças, tem Deus na frente. E a Alice, junto com a família dela, eles desenvolveram um projeto muito legal, um projeto que a gente abraça, que é um instituto que ela vai contar para vocês, o Instituto Alice Pocahontas, que fica localizado na região do Barreiro. Ela vai falar o endereço certinho para vocês, o que tem no instituto, como que funciona o instituto. Conta para a turma que está assistindo, Alice. Então, o instituto chama IPA, Instituto Alice Pocahontas. Ele surgiu de uma ideia minha, mais do meu pai, mas que acabou que eu abracei ali, porque o meu pai, ele dava aula para as crianças que não tinham condições de pagar uma escolinha de futebol, lá na Vila Pinho. E aí eu sempre ia com ele, que eu estudava à tarde e ele dava aula de manhã. Aí eu ia com ele e via o quanto as crianças ficavam felizes e o quanto isso era importante. E eu falei com ele, né, que eu queria ter um instituto e tal, quando eu fosse mais velha. E acabou que meio que virou realidade. Virou realidade, né? Agora a gente tem o IPA. No IPA a gente atende criança, adulto e pessoas da terceira idade, com tecnologia, futebol, psicólogo, jiu-jitsu, muay thai e um tanto de outras coisas. Tá vendo? Muito bacana. Eu disse para vocês, é um projeto muito legal. Onde que ele fica localizado ali no Barreiro? Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 559. É do lado do Via Shopping. Então, convido vocês, a turma que é ali da região, quem também não for da região, faça uma visita ao IPA, conheçam o Instituto, que lá realmente eles trabalham para ajudar as pessoas. E como a Alice disse, tem diversas modalidades, acredito que em alguma delas vocês vão se encaixar, tá bom? Beleza? Alice, dentro desse projeto que você ajuda as crianças,
Você também passou por uma caminhada, né, até você chegar ao mais alto nível que hoje você atingiu, e é uma multicampeã do jiu-jitsu, internacionalmente falando, né? É uma referência hoje no Brasil, né, no jiu-jitsu infantil. E o que eu sei que você ajuda muitas outras crianças, como você falou do Instituto, você apoia muitas outras crianças de várias equipes de jiu-jitsu, e eu queria que você deixasse uma mensagem também para a turminha que está começando, e para quem ainda não ingressou também no jiu-jitsu, né, uma mensagem para eles: olha, galera, vamos, façam jiu-jitsu, enfim, a sua mensagem para essa turminha. Então, eu acho importante vocês fazerem um esporte, não precisa ser o jiu-jitsu, o futebol, pode ser outro esporte, um esporte que você gosta. E claro, por mais que seja difícil continuar por, às vezes, questões pessoais, familiares, não deixe de acreditar no seu sonho, porque um dia ele pode se tornar realidade. E ele se torna realidade. Quando a gente coloca Deus na frente e a gente começa a dar os passos, é meio que mágico, é uma magia. A coisa começa a acontecer como vem acontecendo na sua carreira e como vem acontecendo na carreira de diversas outras crianças. Vocês são o futuro do mundo e nós temos que apoiar. Nós temos que cada vez mais introduzir em vocês, apresentar para vocês esses valores, que vocês entendam que Deus acima de tudo, a família, a importância da família, não das coisas materiais, né? E vocês vão galgando passos e tendo essa caminhada maravilhosa. E eu fico muito feliz, você sabe o tanto que eu torço por você e torço para as outras crianças. Deus tem direcionado muitas crianças na minha vida e eu tenho ajudado nesse sentido. Inclusive agora eu estou ajudando mais uma criança, através do Café com Fute, uma colega da Inês, uma colega da Alice, da Inês também. Uma colega da Inês também, que a Inês é uma outra atleta que também vou convidar para participar do Café com Fute aqui com a gente. Já estou aqui já de antemão, já informando que será convidada para falar aqui comigo também. Mas uma outra coleguinha, porque a Inês também ela já é uma multicampeã, assim como a Alice. E tem outros atletas iniciando nessa modalidade que também almejam e têm sonhos, como a Alice falou de um sonho, de sonhos, e também tem sonhos de um dia participar de uma competição internacional, ser multicampeão, assim como a Alice, e a gente tem que apoiar. O esporte no Brasil hoje ele tem pouco apoio, necessita de muito apoio ainda, né? Nós precisamos bater muito nessa tecla e ajudar. Quem pode ajudar, faça. E eu estou apoiando a causa, estou ajudando, junto com o Café com Fute, os nossos patrocinadores, a atleta Júlia. Eu vou mostrar para vocês mais uma vez. No programa anterior eu também mostrei para vocês. Nós estamos fazendo uma rifa dessa camisa oficial número 2 do Cruzeiro para ajudar a atleta Júlia, tá bom? Então, apoiem essa causa, vamos ajudar a Julinha para que ela possa realizar o sonho dela de competir, né, no Europeu Kids da Irlanda, que está próximo de acontecer. A rifa eu estou deixando nos stories do Café com Fute no Instagram, eu tenho deixado o link da rifa, e aí vocês podem clicar lá, escolher os númerozinhos, e todo o recurso adquirido será destinado 100% para a Julinha, tá bom? Para a gente ajudar ela. Queria que você falasse um pouquinho, incentivasse a turma a ajudar. Então, pessoal, é super importante que vocês ajudem, apoiem a Júlia e também outras pessoas, porque essas pessoas elas precisam e é muito importante, que pode ajudar elas a realizar esse sonho delas, igual eu da Júlia, de competir o Europeu Kids, que vai ser dia 18 e 19 de abril, lá na Irlanda. Então é muito importante que vocês ajudem, comprem a rifa e estejam participando do sonho dela. Maravilhoso. Não só a Júlia, vocês podem ajudar tantas outras crianças. Eu deixo sempre o meu perfil, @DerekFurfuro. Tem o Instagram da Alice também. Conta para eles qual que é o seu Instagram. Alice Pocahontas. @Alice Pocahontas. Repete? Alice Pocahontas BJJ. Então vocês podem seguir também a Alice no Instagram. E se vocês quiserem ajudar uma criança,
né? Além de ajudar a Julinha, tem outras que precisam também. Se eu ficar aqui, eu tenho inúmeras crianças que eu posso citar. E basta vocês procurarem o Derek, procurarem o Café com Fute, no Instagram do Café com Fute também, procurarem diretamente a Alice, que a gente ajuda, né? A Alice também, ela tem os patrocinadores dela, mas ela também está sempre precisando de ajuda, porque as competições, elas não são baratas, não. Vocês não têm ideia dos custos que esses garotos têm de despesas para as viagens e para poder competir no exterior. Então é isso, beleza? A gente fechar, né, nós temos que falar de um assunto muito importante. A Alice também foi convidada, ela vai participar agora do Europeu Kids na Irlanda, mas ela também foi convidada para uma competição em Las Vegas. E a Alice já tentou 3 vezes o visto para poder participar de competições internacionais nos Estados Unidos. E fica aqui a minha indignação e já o meu questionamento, né? Nós precisamos que o Itamaraty intervenha, né? Os consulados, tanto do Brasil, dos Estados Unidos, eles se comuniquem para que aconteça, né, esse intercâmbio, essa viagem da Alice para competir fora do país, principalmente nos Estados Unidos. O que ela quer, e ela deixa muito claro, né, quando ela vai nas entrevistas, que foram 3 entrevistas negadas para ela, do visto para os Estados Unidos. E detalhe importante, ela já viajou o mundo com esses valores que eu falei que ela tem. Educação, respeito, empatia, amor ao próximo, entendeu? Então ela tem todos os valores. Ela já viajou com um comportamento extremamente adequado, respeitando todas as regras fora do país, nos seus países onde ela foi. E eu não vejo motivo por que os Estados Unidos negam o visto para uma criança, para uma jovem, poder competir, né? Ela simplesmente vai aos Estados Unidos para participar da competição e regressar para o Brasil. Então, fica aqui o meu pedido, né, para os órgãos competentes no Brasil, para que vocês tenham um olhar mais direcionado, mais profundo para essa causa, sabe? Não só a Alice, eu tenho certeza que outras crianças também estão precisando competir nos Estados Unidos, né, em outras modalidades, e às vezes têm o visto negado. Fala um pouquinho, Alice, a mensagem que você quer deixar, o seu pedido aí ao Itamaraty, à turma que é responsável pelos órgãos responsáveis, para que eles te ajudem nessa questão, para que você possa conseguir, né, participar dessa competição tão importante em Las Vegas. Então, meu objetivo é apenas competir o campeonato. Eu não tenho visão nenhuma e muito menos objetivo de morar nos Estados Unidos. Eu gostaria de ir lá só para competir o campeonato e quem sabe voltar com uma medalha de ouro aí para o Brasil. Exatamente. E assim, nada impede que no futuro, assim como outros atletas, Anderson Silva e etc e tal, que eles venham a residir nos Estados Unidos. Nada impede, né? O que precisa ser entendido nesse momento é que ela está querendo ir aos Estados Unidos para competir. Não para passear, mas sim para competir e trazer a medalha de ouro para o Brasil. Então ela é uma atleta, ela performa, ela é uma atleta de alto nível. Então vamos olhar com mais carinho para essa causa. Não sei se esse vídeo vai chegar, né? Espero que seja replicado e chegue nos órgãos responsáveis e que eles possam sim ajudar a Alice e tantos outros, né, nessas questões tão importantes. Então, basicamente é isso. Nós vamos encerrar esse Café com Fute desse sábado e eu vou pedir a Alice para deixar para vocês uma mensagem de fechamento, né? Espero que ela tenha gostado e passa para vocês aí uma mensagem de o que você quer deixar para a turma. Eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, fiquei muito feliz de ter vindo e espero poder voltar mais vezes. Maravilha. Eu vou deixar para você, ó, do nosso patrocinador, o Café Dom Pedro, ó, um presente para você, para sua família, um cafezinho. Muito obrigada. E aqui, ó, vou dar um zoom para vocês, ó, vou aproximar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Essa canequinha da Luke Brindes, olha, ela fez personalizada para o Café com Fute. Olha que maravilha. Tudo que vocês precisarem em relação à gráfica, vocês vão encontrar na Luke Brindes.
E é isso. Bora pra cima, fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa para todos, que amanhã é domingão. Deus no coração de todos.